Namorados, aquele dia que a gente fica sabendo de todas as promoções que tem para os casais, a gente vê um monte de corações, a gente vê um monte de coisinhas, sorteiam-se jantares, né? Aquela coisa de para sempre vamos estar juntos, né? Mas assim, é interessante essa história. Vocês conhecem a história do Dia dos Namorados? Aqui no Brasil, em outros países não. Estados Unidos é dia de São Valentim, né? É. É só no Brasil que é. Em outros países não é. E aí? Souberam de alguma coisa? Não me ouviu? Ela não ouviu. Não ouviu, professora? Eu que eu fui pegar água. Deixei aqui a água. Pode falar. É que assim, ó, Dia dos Namorados é só aqui no Brasil. Em outros países se comemora o dia 14 de fevereiro. E por que isso, Leide? É dia de São Valentim, né? Isso mesmo. E por que no Brasil é em junho? Que estranho. Em fevereiro é o dia de... Você está me falando que em 14 de fevereiro, é isso? É o dia de São Valentim. Tá? Né? E o que acontece? Por que a gente comemora em junho? Por causa do dia de Santo Antônio, festa junina. Tem a ver. Tem a ver. Quem falou isso para mim ontem foi o próprio Arlindo. A história lá de São Valentim, né, que acaba sendo o santo aí, protetor dos namorados, se refere, tem várias histórias aí, né, e se refere tem aquela história que ele, até como a representação de Santo Valentim, né, ou Valentine, como eles falam, que é 14 de fevereiro e tudo, né, que ele é condenado à morte. E aí, enquanto isso, as pessoas que eram presas, os jovens, atiravam flores e bilhetes, né? E acabou sendo o representante do Dia dos Namorados, né? Você também acertou, Leide, porque no Brasil você falou... Opa, cadê onde nós estamos aqui? Cadê? Opa, meeting. E aí, você também acertou, Leide, porque no resto do mundo inteiro é dia 14 de fevereiro, só no Brasil que não é. E tem uma explicação. Nós sempre tivemos o carnaval. E não podia coincidir um mês com o carnaval concorrer com o Dia dos Namorados. Então, eles jogaram para um mês onde lógico que era o comércio que eles estavam pensando, né? Jogaram para um mês que não tivesse muito atrativo para o comércio. E aí eles pensaram, agosto é o Dia dos Pais, é o mês do Dia dos Pais. Maio foi o Dia das Mães. Vai sobrar que mês? Junho. Por quê? Junho já tem também o Dia do Santo Casamenteiro, que é muito forte aqui no Brasil, Santo Antônio, né? E aí colocou-se o dia 12 de junho, foi instituído o dia 12 de junho para o Dia dos Namorados. Na Europa e nos outros países, é comum as pessoas trocarem cartões ainda, e os amigos também trocam, né? Então, é muito comum a tia do Fernando, que é da Argentina, ela todo 14 de fevereiro, ela liga para mim para falar Feliz Dia dos Namorados, né? Os amigos do Fernando, quando a gente está lá em fevereiro, vêm me dar beijinhos pelo Dia dos Namorados. Como os argentinos também trocam beijos entre homens, diferente de nós, daqui do brasileiro, que não troca entre homens, a não ser que sejam muito amigos ou muito próximos, familiares, lá eles trocam beijinhos. E os amigos também vêm falar uns para os outros Feliz Dia dos Namorados, né? Dia 14 de fevereiro.
Eu acho muito poético isso, muito bonito isso, né? Eu também. É muito bacana. E aí, eu me lembrei de uma história, que eu não sei se vocês conhecem, né? Nós temos uma tradição de bordado, né? Várias regiões do Brasil têm os bordados, né? Então, tem... você sabe o que é bordado, né, Leide? Sim, eu amo coisa bordada. Então, e os bordados, eles têm, principalmente se a gente pega algumas regiões, né? Tem uma região que fica em... deixa eu ver aqui o nome certo. Acho que fica em Alagoas. Deixa eu ver aqui. Monte da Mariana, será que é esse o nome? O nome, várias. O Ceará tem bordado, tem a cultura do bordado. Pernambuco tem a cultura do bordado. A gente tem diversas formas de fazer bordado. Fazer bordado no tecido, no linho, tem bordado que se faz só com a linha, tem bordado que faz um buraco no tecido, e ali vai fazendo todo um trabalho com linhas ali dentro mesmo, e fica um trabalho maravilhoso. Isso a gente trouxe. Dá para fazer um nome, e eu tô doida para ver uma amiga minha fazer. Sim. E aí, o que acontece? A gente tem essa cultura, muito por conta também dos portugueses, né, que trouxeram isso. E não na região Nordeste, o que acabou acontecendo com o bordado? Os homens saíam para pescar e deixavam as mulheres sem comida, sem alimento, aquele período que estava. E elas tinham que alimentar aquelas boquinhas de filhos que ficavam ali. E não tinham o que fazer, porque não tinham dinheiro. Então, foram criando associações, né, para comercializar esses bordados, para aprender a fazer esses bordados, para ter. Tem até um ponto que chama, não é Monte da Mariana, deixa eu ver se já meu search aqui já. Nossa, meu computador está tão ruim. Meu filho fala que é ótimo, mas ele não sabe, porque na hora que eu procuro aqui e faço as pesquisas, não vem pesquisa nenhuma. Acho que chama Monte da Mariana, Monte da Mariana. Deixa eu ver se vai agora onde que está a pesquisa. Vou procurar com o meu celular, que acho que é melhor. Deixa eu ver, Monte da Mariana, deixa eu ver. Não é Monte da Mariana, não. Tem algum outro nome. Deixa eu ver. Bordado, região Nordeste. Tenho quase certeza que fica no... Eu tenho quase certeza que fica ali em Maceió, na região de Maceió. Maceió. Pode ser Sergipe também, que eu estou confundindo. Não lembro aqui o nome do lugar mesmo. Depois eu procuro aqui e passo para vocês. Sim. E esses bordados, eles têm nomes, esses pontos, né? Então, tem ponto atrás, ponto para frente, ponto não sei o quê. E não sei se vocês dois conhecem, o Leone e a Carol, eles mais bordados, né? E tem vários tipos de bordado, né? Ponto cheio e tudo. E tem um ponto eu comecei a fazer chamado ponto cruz. Ponto cruz. E aí, existe o ponto, eles criaram renda de biuro, foi o que ele falou. Essa renda de biuro é super interessante, porque é um jogo que eles vão fazendo com as linhas, né, que o Leone falou agora, que eles vão fazendo e vai fazendo um bordadinho ali no trabalho, e que é uma coisa encantadora. Eu, normalmente, peço muito desconto nas coisas, né? Tudo que eu vou comprar, eu falo, gente, se for à vista, quanto custa? Se é no cartão, quanto? Dá para fazer 20? Dá para fazer 18? E não sei o que, eu sempre peço muito desconto, né? Mas eu não peço desconto para duas coisas.
Feira de bordado em Ibitinga, que é outra região, entendeu? Ela está se mudando aqui, que é aqui no interior de São Paulo. Eu não peço desconto para duas coisas, para cerâmica e para bordado. Porque, para mim, quando eu vejo um bordado, eu sei que tem uma história atrás dali, sabe? Eu sei que tem uma mulher que ficou com os filhos, uma mulher que ela precisou, uma mulher que ela brigou com o marido, uma mulher que perdeu o filho, né? Então, toda vez quando eu viajava para esses lugares de bordado, eu tenho muito bordado em casa. Agora eu já não compro mais, porque eu tenho muito bordado em casa. E eu sempre pedia para elas contarem a história delas, né? Então, quando eu comprava, elas falavam o preço, eu falava assim, tá bom, eu vou levar esse bordado. Agora, me fala um pouco dessa história desse bordado, né? Por quê? Porque é uma coisa tão cultural que você não está comprando só um produto, você está comprando junto uma história. Né? Está comprando uma história, está comprando a cultura daquela pessoa. Essa renda de biro que o Leone falou é dificílimo de fazer. É uma trama que você vai jogando. Eles vão fazendo. Estavam um tempo atrás, aí eles estavam preocupados porque está perdendo, porque as meninas não querem aprender. Então não passa mais. Eu me lembro que quando eu estive eu não lembro se era Ceará ou se era em Pernambuco, não lembro que lugar. O rapaz fez uma renda enorme, linda, e eu acabei comprando essa renda. E aí eu falei assim, quem fez essa renda? Foi um menino grandote, enorme, de uns 14 anos. Aí eu falei assim, foi sua mãe? Olha o preconceito que a gente tem, né? Eu falei, foi sua mãe? Ele falou, não, fui eu que fiz. Eu falei, meus parabéns, que lindo bordado. Tirei até uma foto dele do lado do bordado, porque é uma história assim muito interessante da gente achar que algumas profissões são destinadas, né, a um sexo. Então é muito preconceito meu acabar falando isso para ele. E aí perguntei a história dele, aí ele falou que a avó dele aprendeu com a avó dele, a mãe dele tinha que trabalhar, e aí ele ficava bordando com a avó, aí o pai dele também fazia rede de pesca. Olha que interessante, porque tem muito a ver a rede de pesca, ao biro do Ceará. Ele está falando aqui que o biro é do Ceará. E aí, ele foi explicando, me contando a história. Então, cada bordado que eu comprava, né, tinha uma história. Eu tenho um bordado de uma toalha de mesa que eu me lembro que eu comprei em Sergipe. Eu fui para Sergipe, tinha uma associação de bordadeiras lá, e na verdade, eu fui conhecer uma cidade que era a cidade de um artista plástico contemporâneo, que é o Bispo do Rosário. A gente cita ele no segundo semestre, pouquinho, mas deveria citar mais, porque é um artista fantástico, e ele traz no trabalho dele justamente o bordado. Ele traz muito bordado, porque nessa suposta cidade onde ele nasceu, onde ele tenha nascido, que fica em Sergipe, próximo de Aracaju, acho que 100 quilômetros, não sei, não lembro quanto que era o tempo, ainda tem isso, e os homens bordam, né? E aí eu fiquei pensando nisso, e aí fui numa associação, e tinha um bordado ali, enorme, na mesa, e tinha um bordado num dos lugares, e eu falei assim, eu vou levar esse. E quando eu passei no caixa, eu achei muito barato aquele bordado, porque ele era muito grande, um monte de linhas, um monte de tempo que a pessoa deve ter se dedicado àquilo. E ela, no final, quando eu fui passar no caixa, a moça falou assim, nossa, fulana deve estar louca de ter feito um preço tão barato assim. Um preço tão barato, imagina, não sei o quê, né? E eu acabei comprando, e toda vez eu falava, gente, eu devia ter oferecido um pouco mais, porque se a moça falou isso, deveria realmente valer, sabe? E quem sou eu que não tenho a necessidade de trabalhar com isso e viver com isso, e não sabia a história dela, porque ela estava numa associação, então eu não tive a oportunidade de fazer
essa história, né, de ficar sabendo da história dessa mulher. Comprei os bordados, toda vez que eu passava em algum lugar, é comum na região Nordeste, principalmente as cidades mais longes, mais distantes da capital, ficar aquela monte de mulherada com duas situações. Ou elas não fazem nada, ficam conversando e cuidando das crianças, ou elas vendem alguma coisinha, e normalmente é o bordado. E eu passava, né, e elas falavam assim, elas ficavam impressionadas que eu estava viajando sozinha. Então elas falavam assim, minha irmã tá viajando sozinha? Aí eu falava, tô viajando sozinha. Eu comecei até a ficar com medo depois que elas falavam tanto. Aí eu falei, tô viajando sozinha. Meu Deus, só você e Deus mesmo, né? E não sei o quê, não sei o quê. E parava. E elas, eu achava interessante, porque eu estava interessada na história delas, e elas estavam interessadas na minha história, né? Isso é cultura, gente. Isso é uma troca Claro que é. é uma troca de informações. É igual quando estava a Aninha aqui e falou daquela visita do Museu Casa, e que a gente acabou conhecendo outras coisas, e, de repente, o conhecimento da Aninha naquela visita, as percepções dela naquela visita, de repente já eram nossas percepções, minha e da Leide, que nós estávamos ficando, sabendo, descobrindo, interessadas, né, em fazer tudo isso, em descobrir e tudo isso. Eu Então, tentei fazer o tear, professora. tear também é uma forma de bordado, né? Na verdade, o tear é muito antigo e a gente vê muito tear quando a gente fala da cultura persa, da cultura árabe, porque eles fazem os tapetes, né? Sobretudo os tapetes. Sabe aonde Então, que eu tentei fazer? Em Santa Catarina, quando eu fui pra lá. É, então, tem fiquei. vários lugares para tentar ainda. Leite, tear ainda continua sendo bem requisitado. Eles Tem cursos fazem. aqui no SESC que são bem requisitados aqui, os cursos de tear. É E legal. aí, e aí, com tudo isso do bordado, com isso tudo do 12 de junho, que agora vocês sabem, por conta da data comercial, que foi o único mês que ficou ali sem nada de comércio, né? E aí eles acabaram colocando, porque estava junto o Santo Casamenteiro e outras coisas aí, né? Aí eles puseram o 12 de junho, e é o único lugar no mundo que comemora 12 de junho, o Dia dos Namorados, somos nós, e temos mais aquela vertente amorosa, né, sentimental, ligada a um casal, né, ligada a duas pessoas que se amam, não assim mais amigos, né, troca de cartões, a gente já troca outras coisas, a gente tem outra maneira de conhecer. E aí, eu me lembrei de um hábito de português muito interessante, porque como eu estava falando de bordado, né, como eu ia falar de bordado, ia citar o bordado, ia falar do Dia dos Namorados, eu lembrei de um hábito que o português tinha, especificamente uma região que chama Minho, né, que é próxima de uma cidade que chama Trás-dos-Montes, que era onde meu bisavô nasceu. Olha que legal. E ele chama, deixa eu ver como que é o nome, que tem um nome específico, esse lenço. O lenço, como que chama? Lenço dos namorados. Vocês conhecem esses lenços? Já ouviram Uhum. falar dessa tradição do norte de Portugal? Já, Já ouviu? já. E aí, fala para a gente como que é então essa tradição, Leite. Carol, você também ouviu? Ele não conta, professora, mas Ah, tá. Mas ele você já não. ouviu falar. E Já. aí, Carol? Eu ouvi só sobre o nome mesmo, assim. Ah, só sobrenome? Tá. É. Quando a gente viaja para Portugal, dependendo aquelas lojinhas que a gente conhece de todo lugar, que tem um monte de lembrancinhas, né, e tal, tem vários lenços, né? Então o português tem muito esse hábito ainda de ter esse lenço com essa letra aí que a sua amiga vai bordar para você, Leide. Hum.
Só que assim, a história é que as meninas, quando estavam enamoradas, apaixonadas pelos meninos, né? E elas sabiam que eles iam se ausentar, isso é muito antigo. Então, eles iam fazer uma viagem, ou iam, sei lá, para o exército, ou iam fazer alguma coisa aí. Ela, antes dele fazer isso, dele viajar, ela pegava esse lenço, um lencinho normal, de tecido mesmo, e ela começava a bordar frases, né? Tenho muito apreço por você, você realmente gosto muito de você, seja bem feliz na sua viagem. E aí, quando finalmente ele ia viajar, que eles acabavam se fazendo a separação, né? O último dia, ai, vamos nos despedir, porque a gente finalmente vou ficar um longo